Sejam muito bem-vindos ao canal Richard Tech. Eu me chamo Richard e hoje eu trago para vocês o review unboxing do TWS, do melhor TWS do mercado atualmente. Eu estou falando do Samsung Galaxy Buds Pro. E a primeira pergunta que nós vamos responder aqui no vídeo é que será que ele ainda vale a pena em pleno 2022, depois de um tempo de lançado e principalmente agora que a Samsung lançou o Galaxy Buds 2 Pro? Para fortalecer o canal, eu sei que você vai se inscrever aqui e deixar aquele triplo, comenta, curte e compartilha, que é para aumentar o engajamento desse YouTube. Começando pelo unboxing, você já nota que é algo bem simples. Dentro da caixa tem a caixa, que também é o próprio carregador dos fones. Os fones, e um cabo para carregamento USB tipo C. Esse é o padrão de carregamento utilizado nos dispositivos da Samsung. Ele também vem com um conjunto de ponteiras de silicone nos tamanhos pequeno, médio e grande. Estas borrachinhas são bem ok e contribuem também para o cancelamento ativo de ruídos presente no dispositivo. A caixa onde ficam os fones, ele também é feito em plástico resistente no estilo mate fosco. E nesse caso do prateado, ele vem um tom meio prateado puxado para um roxo. Enquanto que os fones mesmo, eles são confeccionados em plástico branco, com a parte que fica exposta na sua orelha em um prata lustroso, o que dá a visualização de que de fato é de metal, mas é só impressão mesmo. Essa parte exposta ela é sensível ao toque e você tem os comandos, os principais comandos através dela. Você pode, por padrão, ela vem como o play, uma vez, duas vezes você avança e assim sucessivamente. Se você mantém ele segurado, você troca o modo de cancelamento de ruídos, mas tudo isso pode ser ajustado, configurado posteriormente através do software da própria Samsung. Já nas orelhas, ele tem, ao meu ver, um encaixe razoável, mas a maioria das pessoas dizem que pelo seu formato ele acaba sendo um pouco grande para algumas pessoas que relatam este tipo de problema. Eu, por exemplo, aqui no caso você coloca o fone e ele fica, no meu caso aqui, que não tem orelha nem pequena nem muito grande, ele fica adaptado razoavelmente. Mas eu tenho até uma história interessante para contar, que é que eu estava com eles durante uma ventania muito forte aqui no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, e eu não sei por que cargas d'água, ele simplesmente pulou da minha orelha e quase que eu ia perdendo ele, porque no momento estava ventando muito, estavam cheios de folhas, cheio de lixo na rua, e para encontrá-lo, ele faz um barulho para você tentar encontrá-lo. Eu já estava quase desistindo quando, passando pelo local, havia um anjo abençoado que foi e encontrou um deles, né, que foi só um que pulou, tentou se suicidar e acabou me entregando o fone e graças a Deus tudo acabou bem. O formato dele, que é um pouco diferente, pode causar certo incômodo em pessoas que principalmente têm orelha pequena. O Galaxy Buds Pro da Samsung, ele utiliza o certificado IPX7, o que garante que você possa suar um pouco mais tranquilamente se você estiver fazendo esportes com ele. E também ele é mais adaptado, ele aguenta mais água, como em dias de chuva um pouco mais forte. Com relação ao carregamento, quando você está fazendo isso pelo cabo, pelo menos, você consegue acompanhar através de LEDs, tanto interno quanto externos. E além disso, você consegue acompanhar a carga da bateria através do software, o Wearable, da própria Samsung. Com relação à duração das cargas, a Samsung promete aproximadamente 5 horas de carga, você utilizando ele com o cancelamento de ruído. Já sem o cancelamento de ruído, a empresa promete aproximadamente 8 horas de utilização contínua. E além de você poder utilizar o cabo USB tipo C, você também pode fazer o carregamento dele através de dispositivos wireless, que é só encostar e ele já começa a carregar. Isso torna um produto bem amplo e bem completo. O padrão do Bluetooth utilizado nele é o 5.0. E aí que vem as observações. Se você estiver utilizando ele com os dispositivos Samsung, um celular Samsung, por exemplo, você não tem nenhum tipo de problema com relação a delays, ele vai quase que instantaneamente. Caso você esteja utilizando com dispositivos que não são Samsung, provavelmente você vai perceber aí um delay, principalmente se você estiver tentando fazer a utilização dele através de vídeos
ou através de games. Se você utiliza celulares ou tablets da própria Samsung, você vai fazer 100% de utilização dele através do aplicativo, do app Wearable, que eu já comentei com vocês. Dentro dele você tem o comando de todas as funções dele habilitadas para isso. E era de se esperar, né? A empresa vai fazer um produto que combine mais com os seus dispositivos, onde a Apple é mestra nisso. Dentro do Wearable, nós temos como modificar as settings do que os botões fazem, bem básico. Alterar o tipo de cancelamento. Temos a função de detecção de voz, que faz com que o som do que você está ouvindo reduza durante 10 segundos, caso ele perceba. O fone ele acaba percebendo se você pronunciou alguma coisa e acaba diminuindo o volume daquilo que você está escutando durante 10 segundos. É um ótimo recurso para quem não quer pausar, se for parar apenas para falar algo ou responder algo se estiver na rua, por exemplo. Nós temos o equalizador nas configurações que eu não mexo. Tem o In-Ear Detection, que percebe assim que você põe os fones de ouvido, e o sistema de virtualização de 360 para imersão em um som 5.1, por exemplo. O que eu não recomendo, pois achei meio falso. Quem acompanha o canal aqui já deve saber o que eu acho dessas virtualizações de 5.1, 7.1, Dolby Surround Sound e coisas mais. Para mim isso soa meio falso, principalmente em headset. Se você não tiver um headset que tenha todos os drivers físicos, provavelmente você não vai conseguir chegar numa imersão legal do que essa tecnologia faz. Você não quer colocar dentro de um fone de ouvido, dentro de um TWS, você acha que tem condições de colocar 5 drivers aqui? E agora vamos falar sobre o som. O som que eu utilizo ele sem equalização nenhuma, porque ele já vem totalmente setado, muito bem setado, diga-se de passagem, e atualmente ele continua sendo, mesmo com o lançamento do Buds 2 Pro, ele continua sendo o melhor, na minha opinião, pela questão da relação custo-benefício. Esse TWS, no momento, você em promoções aí, você conseguiu adquirir ele, ou consegue adquirir ele abaixo de R$500. É um valor baixíssimo para um dispositivo desta qualidade, sendo que o Buds 2 Pro ele está chegando aí no mercado a 1.300 à vista, 1.500 no cartão de crédito. Ele é o melhor, pode ser o melhor em qualidade. Agora, nem todo mundo tem condições de pagar R$1.500 um TWS. Os grafos dele são ótimos, são bem aveludados. Ele tem uma presença bem forte nesta questão. Caso você prefira fones de ouvido com um som mais flat, você provavelmente vai se questionar sobre o grave dele. Porém, nós estamos falando aqui de um TWS, que é para a gente utilizar mais na rua, onde a frequência de grave ela está presente em todos os barulhos que a gente escuta à nossa volta. Então, os graves dele ainda assim conseguem ter uma presença bem marcante dentro do som do que você está escutando. E o melhor de tudo, ele mantém a base dele, ele não se intromete na frequência, por exemplo, nos médios graves. O grave ele não chega a embolar os médios graves. Já ali na questão da frequência dos médios, você tem médios bem definidos, onde ficam vocais e guitarras e teclados, por exemplo. Você consegue perceber bem a presença, caso você tenha um som com guitarras bem gravadas, principalmente com guitarras com distorção. Se o som estiver bem gravado, você consegue identificar bem o som dos vocais e o som das guitarras, e eles não acabam incorporando dentro dos vocais. Isso é bem difícil um TWS conseguir fazer essa separação, porque em sons mais pesados, em rock mais pesado, por exemplo, você consegue identificar muito, o som da guitarra acaba embolando com o som da voz, e aquilo não te dá a percepção de nitidez assim. Caso você esteja escutando um som bem gravado, que é o que eu estou falando, você não vai sentir dificuldade nenhuma em perceber isso. Outra coisa é que ele também não altera nem muito para cima, nem muito para baixo.
Ele se mantém médios, nem o médio agudo ele chega muito perto dos agudos, e nem o médio grave ele chega muito perto dos médios graves, fazendo assim com que você tenha essa frequência, que é as principais frequências, a frequência que fica no meio da nossa região da cabeça, você percebe ela muito bem. Com relação aos agudos, eles são bem cristalinos, não são estridentes. A frequência dele chega ali na base, ele não altera muito para cima, o que faz com que você perceba essa sonoridade, principalmente quando você está em áreas externas, que é a função, né, de você comprar um TWS, que é mais para você utilizar quando você não está dentro de casa. Os pratos, você consegue perceber a nitidez dos toques dos pratos quando eles estão tocando. Você percebe bem a diferença de cada estilo de prato, um Chinese, de um prato de ataque. Você consegue perceber essa diferença, ele não apenas não brilha, não faz aquele estrondo agudo. Isso faz com que a percepção de quando você está escutando principalmente um rock, bebê, maravilhoso. Tirando a parte dos médios, que dificilmente você vai encontrar TWS com médios tão bons quanto esse aqui. Enfim, jovem audiófilo, você tem que prestar atenção numa coisa, por favor. Não queira comparar o som de um TWS deste tamanho com um som que você consegue extrair através de um headphone ou de um headset que tem drivers muito maiores, ele tem um espaço muito maior para trabalhar do que isso aqui. Não esqueçam, por favor, que neste dispositivo deste tamanhozinho aqui, nós temos que ter pelo menos uma bateria, um DAC, e nós temos que ter o próprio falante para você escutar. Para você colocar tudo isso aqui dentro, comprimir e colocar aqui dentro, se torna bem mais difícil. Então, respeite as devidas proporções de qualidade. Na minha opinião, esse é o TWS Top 1 atualmente. Se você pegar aí as 3 principais marcas de TWS no momento, que são a própria Samsung, a Apple e a Sony, ao meu ver, ele consegue ser ainda superior. Um outro ponto interessante são as cores que você pode obter através desse produto. O Galaxy Buds Pro, ele tem 3 versões, que é o prata, esse daqui é o prata, por mais que ele pareça roxo de longe. Nós temos o próprio roxo e o preto. O preto também é lindo, mas é mais sério. Mas e aí, Richard, você pegaria esse TWS hoje? Cara, sem pensar, se você pegar um bom preço, cai dentro, porque o Galaxy Buds 2 Pro, ele provavelmente vai ser melhor um pouco do que ele, mas não vai ser tão mais a ponto de custar 3 vezes mais. Por esse motivo, como eu sou uma pessoa que não tem patrocínio, nem tem nenhuma ajuda externa para esse tipo de coisa, se fosse o meu caso, ele ainda está muito em voga e você vai ter aí o melhor dispositivo TWS que tem no mercado atualmente. Mais uma vez, eu vou pedir para você não se esquecer de inscrever-se no canal, se você ainda não fez isso, deixar aquele triplo, curte, comenta e compartilha. Se você ficou ainda com alguma dúvida, deixe no campo de comentários que, se eu conseguir, eu respondo para vocês sem problema e de imediato. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e eu espero que você se cuide. Eu deixo um grande abraço para você e fique com Deus!